Olá, gente, a paz, tudo bem? Eu quero te dar as boas-vindas aqui no nosso canal e eu quero te dizer que você vai assistir agora uma nova mensagem e que você seja impactado por essa mensagem. Já ative as notificações, compartilhe, deixe o seu like, que você tenha uma boa mensagem, um tempo precioso na presença de Deus, ouvindo a voz dele. Fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Juízes capítulo 6, versículo 11, vai dizer o seguinte: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Você já fez essa pergunta alguma vez? Por alguma situação? A gente vai ver que na história um homem chamado Gideão também fez. E ele questiona: ai, Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor. Mais uma vez Gideão encontra-se desmotivado. Ele diz: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Será que você pode fechar os seus olhos e orar comigo? Senhor Jesus, aqui estamos diante da tua palavra. Sabemos que tua palavra é suficientemente poderosa. Cremos naquilo que o Senhor faz, cremos naquilo que o Senhor fez na história e cremos naquilo que o Senhor continuará fazendo. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, e eu creio que assim como o Senhor foi com Gideão, o Senhor está sendo conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Palavra do Senhor para os nossos corações. A Bíblia mesmo é a maior intérprete dela mesma. Se você pegar um pouquinho, desde o capítulo 6, versículo 1 do livro de Juízes, você vai encontrar a história completa e o motivo pelo qual o povo de Israel está passando por tão grande provação e dificuldade. Falando sobre o livro de Juízes como um todo, depois da morte de Josué, o povo fica sem um governador, sem um rei, e agora tudo que eles fazem é agir por intenções próprias, deliberadamente. Eles não têm mais um governador, eles não têm um líder, e todo mundo agora faz o que quer. E vira exatamente isso que você está pensando: uma bagunça na nação de Israel, mesmo após Moisés, Josué
terem entrado, mais propriamente Josué, na terra prometida, dividido as terras, entregado a herança àquele povo. Só que eles não conseguiram arrancar o povo por inteiro daquela terra. Existiam ainda muitos vizinhos, como os amorreus, como os midianitas, como outras nações que estavam em um pé de guerra muito ferrenho, até hoje, como se encontra lá em Israel. É uma guerra que nunca acabou. Israel, Jerusalém, está situada no meio dos seus maiores adversários, dos seus maiores inimigos. É por isso que vira e mexe estoura uma guerra lá na Palestina, lá naquelas terras circunvizinhas, porque realmente essa batalha ainda não foi vencida, porque o povo sempre desobedeceu a Deus. E um dos motivos pelo qual o próprio Deus, ele castiga consequentemente o povo ao longo da história, é porque o povo realmente se voltava à idolatria. Então o povo adorava deuses desconhecidos, deuses que não agradava ao Deus de Israel, conhecido como Yahvé, e sempre Deus mandava castigo sobre o povo. Mais uma vez, uma outra nação, outros descendentes se levantavam, nascia, o povo adoravam e cometiam idolatria, e mais uma vez Deus castigava o povo. E o cenário em que Gideão ele está localizado é um cenário como esse. Cenário em que os juízes agora começam a julgar Israel pela situação que era desagradável aos olhos do Senhor. E a história de Gideão, se a gente contar desde o versículo 1 do capítulo 6, nós iremos ver que é uma história que o autor ele tenta resumir, mas ele vai falar da história do povo de Israel e do período de 7 anos que esse povo enfrenta uma oposição. O povo enfrenta uma oposição terrível durante 7 anos. E tudo que os israelitas semeavam era exatamente assim o cenário. Os inimigos roubavam, saqueavam tudo que Israel plantava, cultivava, eles levavam tudo, não deixavam sustento algum. Isso era não simplesmente na sua plantação do grão, não na plantação simplesmente das sementes, mas também nas suas ovelhas, nos seus bois e nos seus jumentos. Então tudo que o povo de Israel tinha, conquistava e multiplicava, os midianitas e os povos inimigos vinham e roubavam. Pois eles eram como um enxame de abelha, de gafanhotos, melhor dizendo, e eram incontáveis. Entrava dentro das colheitas, entrava dentro dos campos, entrava dentro dos pastos e roubavam tudo. O povo de Israel não conseguia nada. E é esse um dos motivos que influenciou para que a cultura judaica hoje fosse uma das culturas mais ricas e bem-sucedidas, porque eles foram criados e eles foram acostumados com esse tipo de cenário. Se enriquecia, mas logo eram saqueados, roubados. E o que eles começaram a fazer? Eles começaram a guardar em celeiros, eles começaram a esconder, porque eles sabiam que logo mais os inimigos chegavam, invadiam suas terras e levavam tudo o que eles tinham. Israel ficou muito debilitada, o povo de Israel, a nação, com a presença de todos esses inimigos. É isso que a gente vai aprender ao longo da história. E o que eles fazem? O texto vai dizer que eles clamam ao Senhor, assim como era de costume. A situação está ruim, eu vou clamar. Deus
como um Deus protetor, como um Deus que nos ama, como um Deus que sempre nos atende. Ele atendia ao clamor do povo, fazia com que eles derrotassem todos os inimigos, frutificava a terra, prosperava. Mas no momento que eles estavam prosperando, no momento do auge da sua vida, eles mais uma vez se voltavam à idolatria, e essa história sempre se repetia. Só que Deus tinha feito uma promessa ao povo, e por isso que quando o povo clama, Ele responde. E voltando um pouquinho atrás, no versículo 7 ainda do capítulo 6, vai dizer o seguinte: e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim disse o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir. O profeta enviado por Deus tem a função de fazer com que o povo de Israel, a nação que se voltou à idolatria, comece a refletir. Então o profeta diz, cheio de Deus: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. A primeira coisa é que o profeta lembra de onde que o povo foi tirado. Versículo 9: eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós, o profeta ainda falando, e a vós dei a sua terra. Versículo 10: e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temas aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Deus envia um profeta para lembrar de tudo que ele tinha feito, de tudo que ele tinha realizado, e mesmo assim, ele termina o versículo 10, o final do seu versículo, dizendo: mas vocês, nação de Israel, não deram ouvidos à minha voz. É exatamente esse o cenário em que os opositores entram em Israel e acaba com tudo, destrói com tudo. Só que o povo clama a Deus, e mais uma vez, Deus se levanta em favor do seu povo. Sabe o que isso me ensina? É que por mais que nós venhamos ser pecadores, por mais que nós venhamos ser transgressores da lei, homens e mulheres perversos, sempre quando nós chamamos, o nosso Pai está disposto a se colocar de pé e agir ao nosso favor. Isso é graça manifestada, porque nós não merecemos esse favor, mas esse favor é manifesto porque nós recebemos de Deus a graça. E graça nada mais é do que favor imerecido. Nós não merecemos, nós merecíamos a condenação, porque quando o homem peca lá no Éden, tudo que acontece agora é que o inferno é o nosso destino. Mas Deus em Cristo e em toda a história, porque a história é uma das maneiras pelo qual Deus se revela, Ele manifesta a graça, favor imerecido. E é por isso que eu e você temos a oportunidade de clamar a Deus na pior situação, no pior momento, no momento de mais tribulação na nossa vida. E saiba de uma coisa: Deus, Ele sempre está pronto a nos ajudar, a nos atender. Não sabemos o tempo nem a hora que Ele vem, porque nosso Deus, Ele é atemporal, Ele não está submetido ao tempo, mas nós sabemos que Ele age ao nosso favor. Não sabemos se cedo ou tarde, mas tudo que indica é que Deus nos ouve e age, como eu falei aqui no início, na hora certa e precisa da nossa vida. O que acontece é que Deus, para mudar o cenário de Israel, Ele escolhe sempre um homem. Você sabia disso? E às vezes a gente quer que Deus nos coloque em lugares de influências. Nós às vezes pensamos que temos que estar em posições relevantes, mas em toda a história Deus só precisa de uma pessoa.
Deus só precisa de você, Deus só precisa de mim, Deus só precisa de nós, porque Ele escolhe, e o nome desse homem é Gideão. E o texto é muito claro, só que precisamos entender o seu contexto. No versículo 11, que foi o que nós lemos, vai dizer o seguinte: então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, pai de Gideão, seu filho Gideão estava malhando trigo no lagar para salvar-se dos midianitas. E o primeiro ponto que nós encontramos na história e na trajetória desse homem chamado Gideão é que a primeira coisa que Deus vai fazer comigo, como fez com Gideão e vai fazer com você, é se revelar a você. A primeira coisa que Deus sempre faz quando Ele quer transmitir uma mensagem através de nós, nos usar e nos capacitar para uma grande missão, é se revelar a nós. Deus, Ele vai se revelar a você, amém? Deus, Ele tem se revelado a você, e você precisa entender que isso é um fato, que isso é realidade. O segundo ponto é que lagar não é lugar de malhar trigo. Só que Gideão está no lagar malhando trigo, porque o lagar, ele era mais fundo, a estrutura de um lagar, diferente de uma eira, lugar de malhar trigo, porque a eira era no chão, batido de terra. Gideão está dentro de uma bacia gigante, acredito que feita de alvenaria. Então ele está escondido, malhando trigo no lagar, com medo. Imagine a tensão que Gideão se encontrava, com medo dos midianitas. Só que ele precisava produzir alguma coisa, ele precisava plantar, ele precisava malhar trigo, ele precisava fazer alguma coisa. Mas se ele fosse para um outro lugar, ele seria visto, ele seria saqueado, ele seria talvez assassinado. Gideão está escondido dentro de um lagar, malhando trigo. O terceiro ponto é que ele fazia isso para se salvar. Esse era o propósito pelo qual Gideão está ali. Só que Gideão, ele não estava sozinho. O texto vai dizer que é uma das manifestações e uma das teofanias que o próprio Deus, ele cumpre, ele faz, como em outras passagens do Antigo Testamento. Ele se apresenta a Gideão quando Gideão estava no pior, talvez, momento da sua vida, com medo, malhando trigo no lagar, desesperado e desacreditado de tudo o que os seus antepassados e o que o próprio Deus tinha lhe falado e prometido. O versículo 12 vai dizer: então o anjo do Senhor lhes apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. O Senhor é contigo, em algumas traduções vai dizer varão valoroso. O Senhor é contigo. E eu creio que aquela palavra não produziu muito efeito na vida de Gideão, porque Gideão estava realmente desacreditado. Gideão estava realmente sem crédito algum para acreditar em tudo aquilo que o próprio Deus queria cumprir e realizar na sua vida. E a primeira coisa que Deus vai fazer, e nós precisamos entender, é quando nós estamos em uma situação como essa, com medo, achando que somos insuficientes, achamos que não temos capacidade, Deus chega e se revela a nós. A segunda coisa que Deus faz na vida de Gideão, e Deus vai fazer na sua vida, eu não sei se está fazendo ou se já fez, você é a maior prova aqui, é se revelar a Ele e depois encorajar, como Ele faz com esse homem chamado Gideão. Porque Ele encoraja Gideão, porque Gideão estava precisando de um encorajamento. E quantas vezes nas nossas vidas nós estamos, aleluias, diante do Senhor assim, temos uma promessa, recebemos um chamado, nós temos
testemunhos pelos nossos antepassados que contaram sobre as maravilhas de Deus, mas parece que nada muda na nossa vida. Eu quero te dizer que no momento da sua dificuldade, eu quero te dizer que no momento do medo na sua vida, eu quero te dizer que no momento em que você achar que nada vai fluir, é aí que Deus envia o anjo dele para te dizer: eu sou contigo, varão valoroso. Eu sou contigo, homem valoroso. E Gideão está exatamente nesse período da sua vida, desacreditado, com medo, malhando trigo no lagar, desencorajado, mas Deus se revela a ele e Deus encoraja Gideão. Quantos querem ser encorajados pelo Senhor nessa noite? Quantos querem receber uma porção de autoridade para a sua vida nessa noite? Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, mas Deus, Ele fala que assim como Ele fez com Gideão, Ele vai se apresentar a você, Ele vai se revelar a você, e Ele não vai deixar essa situação como está. Ele não vai deixar essa situação chegar ao final sem uma solução, porque é Ele quem guia a sua história, foi Ele quem fez a promessa, foi Ele quem falou que ia cumprir, e Ele é fiel para cumprir na sua vida. Só que o que acontece na vida de Gideão? Mesmo quando Deus se revela para ele, mesmo quando Deus encoraja ele, mesmo quando Deus se apresenta a ele, Gideão começa a duvidar de tudo aquilo que Deus falou, e ele começa a entrar em um estado de dúvida constante na sua vida. No versículo de número 13, nós iremos ver um homem totalmente desmotivado, um homem totalmente desacreditado, e ele fala assim no versículo 13: ai Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Ele faz perguntas ao Senhor nesse momento. E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Gideão começa a questionar a Deus, como às vezes alguns de nós questionamos: Senhor, se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por isso? Por que eu perdi fulano? Por que tal pessoa me abandonou? Por que eu estou quebrado? Por que eu estou falido? Por que eu não sinto mais a sua presença? Se o Senhor é comigo, por que eu ajoelho para orar e eu não sinto vontade e desejo de orar? Se o Senhor é comigo, por que eu não tenho mais vontade de ir aos cultos, participar da comunhão da igreja? Se o Senhor é comigo, por que tantas desgraças me sobreveio? E alguns que têm uma trajetória, de berço cristão, eu lembro da minha avó, eu lembro do meu avô, que orava, que falava das suas maravilhas. Eu lembro do meu pai, eu lembro da minha mãe. Você começa a questionar a Deus por situações que realmente não estão favoráveis ao teu respeito. E é assim que Gideão se encontra. Ele lembra o Senhor de tudo que o Senhor fez e cumpriu nos seus antepassados. Ele lembra ao Senhor do porquê, que se Deus é com ele, por que sobreveio todo esse mal sobre a minha vida? E são perguntas filosóficas que às vezes nós não entendemos, mas nós sabemos que Deus não nos abandonou, nós sabemos que Deus sempre está conosco, só que nós não temos capacidade, inteligência suficiente para descobrir o porquê que as coisas acontecem como acontecem. A gente sabe que o motivo pelo qual a nação de Israel está vivendo em um cenário decadente como esse é por causa dos seus pecados. E muitas das vezes nós também estamos sofrendo pelas nossas decisões, pelas nossas atitudes. Só que nós não temos a responsabilidade de assumir a nossa culpa, de assumir os nossos erros, e sempre culpamos Deus
na história. Sabemos que erramos, sabemos que estamos pendendo para um lugar que desagrada a Deus, mas questionamos a Deus: por quê? Que se o Senhor me ama, vem sobre mim todas essas situações. Essa era a vida de Gideão. Gideão se encontra indignado com a situação. Ele se lembra das maravilhas que Deus fez aos seus pais, e por muitas vezes nós também nos encontramos como Gideão. Temos a promessa, mas duvidamos. Quantos aqui já viveram assim? Duvidando, quase se desvalecendo, quase desistindo, quase pensando em parar. Duvidamos por causa do cenário que não muda. Falamos: Deus, Tu não fez a promessa, por que minha vida não muda? Eu olho para a direita, eu olho para a esquerda, as pessoas prosperam, as pessoas avançam, as pessoas conquistam, e na minha vida não acontece nada. Quantos de nós fazemos a mesma análise que um homem chamado Asaf fez? Por que o meu vizinho, um ímpio, que não teme ao Senhor, prospera tanto, e eu que tenho uma promessa, eu que tenho um chamado, vivo uma vida miseravelmente decadente? Assim como Gideão, nós por algum momento da nossa vida, ou já fizemos essa pergunta para Deus, ou estamos fazendo, ou iremos fazer. Era assim que Gideão se encontrava. Assim como Gideão, nós duvidamos por causa da falta de fé na promessa que Deus tinha feito aos seus antepassados, e para a família e para a vida dele, e para o seu povo também. Nós duvidamos porque nós acostumamos com a situação e nós não cremos, ou não temos fé o suficiente para acreditar no que está por vir. Alguém assim já se encontrou dessa forma? Talvez você está assim como Gideão, mas eu tenho uma palavra para a sua vida nessa noite. Palavra do Senhor. Ele fala para Gideão: vai nessa tua força, Gideão, porque eu sou contigo. Aleluia. O que nós iremos entender é que Deus, a prova e a evidência de que Deus está conosco, não quer dizer que nós iremos deixar de enfrentar as provas, mas Deus está conosco e Ele vai agir no momento certo na nossa vida. Ele diz para Gideão: vai nessa tua força, eu sou contigo. Homem, eu sou contigo, Gideão. Eu guio a sua história, Gideão. Eu guio os teus passos, Gideão. Eu estou com você no pior momento da sua vida, e eu estarei com você também na melhor fase da sua vida. Aleluia. Quantos creem nessa palavra? Quantos creem que Deus está te encorajando nessa noite? Quantos creem que Deus, aleluia, está cumprindo as suas promessas nessa noite? Aleluia. Nós temos que acreditar, igreja. Não é normal muitas das vezes, ou podemos dizer que é normal sim, nós duvidarmos do que Deus pode fazer. Parece que as coisas estavam indo tão bem, Senhor, mas olha agora, por que isso aconteceu? Por que eu não consegui? Por que não deu certo? Por que não aprovou? Questionamos a Deus, mas saiba que tudo que Ele faz é para o nosso bem. Nós temos uma visão limitada do futuro, mas Deus, Ele tem uma visão que transcende o infinito, além de todas as coisas. E como diz a palavra dele, os planos do Senhor são maiores do que os nossos, igreja. Aleluia. Se nós pensamos em ter algo, Deus, Ele pensa em nos dar algo ainda maior. Só que muitas das vezes nós não temos maturidade para entender quando nós iremos receber e o que nós temos que receber. Queremos
receber na hora que nós oramos, queremos receber no momento que nós oramos, queremos viver a promessa no momento em que nós achamos que estamos prontos, mas Deus sabe de todas as coisas. Vai ter promessa na sua vida que vai demorar alguns anos para se cumprir. Vai ter promessa que Deus, Ele quer moldar o seu caráter primeiro. Deus, Ele quer te preparar psicologicamente. Deus, Ele quer te preparar financeiramente, para te entregar, para te dar. Só que nós não entendemos, questionamos a Deus, assim como uma criança que pede doce para o pai o tempo todo. Só que muitas das vezes o não do pai não quer dizer que ele não ama o filho, mas o não do pai quer dizer: você não pode, porque senão você vai se prejudicar, meu filho. Como criança nós somos diante de um pai que pode ver além do impossível. É por isso que nós precisamos buscar em Deus essa maturidade e entender que tudo acontece no tempo que Ele já determinou. Versículo de número 14. Então o Senhor olhou para ele, depois de Gideão ter duvidado, depois de Gideão ter questionado, e ele fala assim: vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ele está dizendo: Gideão, eu sou com você. Gideão, sou eu que te envio. Gideão, sou eu que te capacito. Gideão, o cenário é desfavorável, mas eu estou contigo. Eu vou vencer contigo, Gideão. Gideão, a situação é adversa, você não tem nada, você não tem dinheiro, você não tem comida, você está se escondendo, mas eu sou com você, Gideão. E Deus está falando isso para alguém nessa noite. Eu estou contigo, Gideão, e não importa a situação que você está vivendo, Gideão, eu sou contigo. Só que mais uma vez, a negatividade, a incredulidade, o descrédito, a incapacidade era tão ferrenha na vida desse homem, que ele diz no versículo 15: ai, Senhor meu, com que eu livrarei a Israel? E aí mais uma vez ele procrastina, ele se rebaixa, como algumas pessoas, sabe? Você fala assim: você vai vencer esse ano. Vou vencer com o quê? Nem emprego eu tenho. Algumas pessoas que você fala: você vai comprar sua casa própria. E a pessoa fala: mas eu não tenho 200 mil. É impossível. Eu ganho 1.500 por mês. E às vezes você fala: ó, você vai ser cheio de Deus. Mas aí a pessoa fala: ah, mas eu não estou indo para o monte. Eu não tenho força para orar. Eu não tenho força para jejuar. Como que eu vou ser cheio de Deus? Eu tenho que aceitar a minha vida como ela é. Gente, quantos conhecem alguém dessa forma? Totalmente negativo, desmotivado. Quantos aqui? Levanta sua mão. Quem conhece alguém assim? Eu conheço, gente. E olha, dá nem vontade de ficar perto, viu? Porque parece que esse negócio vai passando. Parece que é que nem o Covid, isso é transmissível, né? Só que a gente precisa motivar essas pessoas e não deixar ser influenciado por elas. Era assim que Gideão estava. Sabe por quê? Ele fala assim, ó, depois de ele ter falado: por que tudo isso me sobreveio? O Senhor prometeu aos nossos pais, parece que não cumpriu. É isso que Gideão está falando. Ele fala mais uma vez: ah, Senhor, como que eu livrarei Israel? O anjo do Senhor apareceu para Gideão. Sabe o que eu entendo aqui? Que tem pessoa, irmão, que se você falar, ele não acredita. E nem se o anjo do Senhor aparecer para ele, ele acredita. Tem pessoa que está num estado de inferioridade tão grande, que nem se o próprio Deus aparecer para ele, mostrar para ele o caminho, as condições, ele faz. Isso é falta de fé, isso é falta de credibilidade. E é assim que Gideão, ele se encontra nesse cenário que nós estamos falando aqui. Ele fala o seguinte, ele está tão entristecido, que ele fala: eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu
sou o menor da casa de meu pai. Como que eu vou livrar o povo, Senhor? Isso é impossível. Imagine o diálogo de Gideão com aquele anjo do Senhor. Você deve estar pirando. Não tem condição. Eu sou menorzinho, eu sou raquítico, minha família é mais pobre, nós não temos nem o que comer direito. Pois é Deus que pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Salmos vai dizer que Ele pega o pobre, Ele pega o mais miserável e Ele levanta, Ele eleva o nível até Ele sentar juntos com os príncipes, aleluia. Será que você está entendendo a mensagem? Você não glorificou, você não está entendendo, aleluias. A questão não é o seu estado atual, a questão é o que Deus Ele quer fazer a partir do seu estado de miserabilidade. E Deus está falando com você, aleluia. Pare de procrastinar, pare de reclamar, porque Ele está falando nessa noite. Ele te trouxe aqui para dizer: eu sou contigo, varão valoroso, eu estou com você e eu vou te fazer vencer todas as batalhas, aleluia. Quem está comigo aqui nessa noite pode aplaudir o nome do Senhor, pode glorificar o nome do Senhor, aleluia. Isso nos mostra na vida de Gideão, um homem totalmente pensando que é incapaz, um homem cheio de dúvidas, um homem cheio de medos. Não deixa, gente, esses fantasmas te sugar. Não deixa esses mendigos emocionais, não deixa essas coisas tirar você do foco do propósito. Você nasceu, aleluia, para vencer. Você é mais que vencedor, aleluia. Eu profetizo sobre a sua vida que esse ano ainda muitas coisas vão acontecer. Só que você precisa ter fé. Você precisa acreditar na promessa. Você precisa, aleluia, confiar naquilo que Deus Ele está fazendo na sua vida e tudo aquilo que Ele quer fazer. O seu estado atual, ele não determina o seu estado no futuro. O seu estado atual é só uma fase, creia nisso. Você não nasceu para morrer nesse estado, você não nasceu para estagnar nesse estado, mas você nasceu, aleluia, e foi chamado para guerrear e para ser mais do que vencedor. Deus encoraja Gideão e não desiste de encorajá-lo, mesmo após todo esse dilema de Gideão, toda essa encenação de Gideão, toda essa depressão de Gideão, por ele achar que não era nada, por ele achar que não teria condições, por ele falar que ele era o menor, por ele achar que ele não era nada. Deus continua encorajando Gideão. Deus continua encorajando. E no versículo 16, Deus não desiste de Gideão. Ele fala o seguinte: porquanto eu hei de entregar, porquanto eu hei de ser contigo, Gideão. Você percebe que ele nunca desiste de você? Ainda que você continue falando que você não é um nada, ainda que você continue falando que você não é um vencedor, ainda que você continue falando que você não nasceu para tal coisa, Ele está dizendo: eu não desisto de você. Porquanto eu hei de ser contigo, tu, Gideão, ferirás os midianitas como se fossem um só. A gente conhece a história. Gideão continua duvidando, pede provas para Deus. Só que ele não é diferente de você e nem de mim. Tantas vezes a energia está tão negativa na nossa vida. A procrastinação, a falta de credibilidade, a falta de fé está tão envolvida na nossa vida que nós não conseguimos enxergar o anjo do Senhor nos conduzindo até o lugar da promessa e do propósito. Muitas das vezes nós nos encontramos assim como Gideão, mas a gente sabe que o final da história do Gideão não foi um final qualquer, não foi um final de derrota,
Não foi um final que ele continuou procrastinando. Ele pediu prova para Deus, Deus se apresentou, Deus se revelou a ele, Deus disse que era contigo, Deus disse que era com ele, e agora ele continua, ele se levanta e como homem valente, aleluia, ele chama os soldados. A gente conhece a história, ele primeiro, de primeira mão, ele chama 32 mil homens, mas os 32 mil homens voltam para casa, só restando 300 homens. Era uma batalha impossível aos olhos de Gideão. Era uma batalha impossível aos olhos carnais, aos nossos olhos. Mas quando Deus está na frente da batalha, meu querido, não tem exército que nos vença. Não tem situação que venha nos submergir. Não tenha dificuldade que venha nos tirar do propósito. Quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Ele cumpre, Ele capacita. E quando Ele capacita, Ele promete, aleluia, e Ele cumpre aquilo que Ele prometeu na nossa vida. Por isso que nós cremos nessa palavra, aleluia, que nós venhamos sair daqui crendo assim, aleluia, como Gideão, agora no seu segundo estágio, não mais um homem duvidando do que Deus iria fazer, não mais um homem questionando a Deus, mas um homem que se colocou de pé e que venceu a batalha e trouxe libertação para o povo de Israel. Foi essa a história de Gideão. Foi esse o cenário de Gideão. Uma história escrita há mais de 2.500 anos atrás. Só que nos comunica como se fosse hoje. Diante das dificuldades, procuramos um lugar para estar dentro. E esse é o primeiro ponto. De que eu acredito que Gideão, ele estava, ainda que não existisse essa doença naquela época, mas ele estava depressivo. Primeira coisa que uma pessoa depressiva procura é um lugar sozinho, onde ninguém te vê, é um quarto escuro, solitário. E não adianta, você pode abrir a porta daquele quarto e tentar dar uma palavra de encorajamento, uma palavra de direcionamento para a pessoa, mas a pessoa, assim como o Gideão, vai procrastinar, vai reclamar, vai desacreditar, porque aos olhos dele, aos olhos dessas pessoas, eles não são nada, eles já perderam, eles já foram derrotados, e eles não têm fé o suficiente. Que o seu último estágio não determinará, o seu primeiro estágio, melhor dizendo, o seu estágio atual não determinará o seu último estágio nessa noite, amém? Ainda que vocês se encontrem nessa situação, o próprio Deus, não um ser humano, mas o próprio Deus, Ele vai te visitar, Ele vai te pegar pela sua mão e Ele vai te mostrar que você pode vencer essa terrível batalha. Ele vai te fazer mais que vencedor. É isso que Ele te chamou aqui para falar, que Ele quer cumprir os propósitos dele na sua vida. Ele quer fazer com que você trilhe os caminhos que Ele já estabeleceu e determinou para você. Só que você precisa dar ouvido para a voz do Senhor. Deus, Ele tem promessa na sua vida, e se tem algo que Ele é especialista, é em cumprir promessas. Olá, gente querida, obrigado por assistir mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu já quero neste momento te pedir para que você possa ativar as notificações, deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo. Compartilhe com um amigo, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E mais uma vez, obrigado e um abraço. Até mais. Valeu!